Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e grandioso Pai. Hoje estaremos lendo o capítulo 19 de 2 Reis. Iniciaremos a leitura no livro de Hebreus, capítulo 1. Daremos sequência ao livro de Oséias, no capítulo 12, e encerraremos a leitura nos capítulos 135 e 136 de Salmos. Antes de iniciarmos, vamos a um momento de oração? Fecha teus olhos. Deus bendito, Pai soberano e santo, agradecemos a Ti pelo Teu cuidado e a Tua misericórdia que se renovou mais esse dia. Te agradecemos pela Tua palavra, por poder ter acesso a ela e aprender de Ti palavras e ensinamentos riquíssimos. Obrigada, Deus, por nos instruir, nos corrigir, nos motivar, alegrar o nosso coração, por ser presente em nossas vidas em todo o tempo. E te agradecemos também pela tua fidelidade, Pai, por estar ao nosso lado, onde quer que venhamos estar, onde quer que venhamos nos encontrar, o que quer que estejamos fazendo, o Senhor se faz presente e é conosco. Até nas coisas mais simples, como o simples ato de respirar, de conseguir fazer as nossas necessidades básicas do dia a dia, até aquilo que é mais complexo. Oh Deus, obrigada. Obrigada por nos capacitar a fazer cada uma dessas coisas. Às vezes parece insignificante, mas quando a gente tem alguma disfunção em qualquer parte ou área da nossa vida, a gente percebe o quão valioso e como é precioso ter tudo funcionando bem. Obrigada, Deus. Te peço que fale poderosamente ao nosso coração, continue a nos ensinar, a nos fortalecer e nos ajudar, nos capacitar a te obedecer. É assim que oramos ao Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Capítulo 19 dos 2 Reis, que diz o seguinte: Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhes disseram: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse: Digam ao rei o seguinte: Assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Rabsaque voltou e encontrou o rei da Assíria lutando contra Libna, pois tinha ouvido que o rei já se havia retirado de Laquis. Quando o rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou de novo mensageiros a Ezequias com esta missão: Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Você já ouviu o que os reis da Assíria fizeram com todas as terras? Você já ouviu o que os reis da Assíria fizeram com todas as terras? Como as destruíram totalmente? E você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Tessalá? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade e o rei da cidade de Serfavaim, de Ena e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor.
E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estas, ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e de pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ouvi a oração que você me fez a respeito de Senaqueribe. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ouvi a oração que você me fez a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba de você, a filha de Jerusalém, meneia a cabeça atrás de você. A virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de você. A quem você afrontou e de quem blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel. Por meio dos seus mensageiros você afrontou o Senhor e disse: Com a multidão dos meus carros de guerra eu subi ao alto dos montes, ao mais interior do Líbano. Cortei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes. Cortei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes. Cheguei ao seu abrigo mais distante, ao seu denso bosque. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros. Com as plantas de meus pés saquei. Com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei estas coisas e que já desde os dias remotos as tinha planejado? Agora eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores, debilitados, andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, a erva verde, o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu sei onde você está. Conheço o seu sair, o seu entrar e o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim e por sua arrogância, subiu até os meus. Por causa do seu furor contra mim e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho por onde veio. E isto é o sinal para você, rei Ezequias. Neste ano, se começará a nascer espontaneamente, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam os seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescentes, tornaram a lançar raízes e a dar frutos. Porque de Jerusalém sairá o remanescente e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: Ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararat.
e Azarradom, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Capítulo 1 do livro de Hebreus. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você? E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: no princípio, o Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como vestes. Como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Capítulo 12 do livro de Oséias. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste o dia inteiro. Multiplica mentiras e destruição, faz aliança com a Síria, mas o azeite é levado para o Egito. O Senhor tem controvérsia com Judá e castiga Jacó segundo a sua conduta e lhe dará o que merece por seus atos. No ventre Jacó pegou no calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade, lutou contra Deus. Lutou com o anjo e venceu. Chorou e pediu que o abençoasse em Betel. Encontrou Deus e ali Deus falou com ele. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Quanto a você, volte para o seu Deus. Siga o amor e a justiça e espere sempre no seu Deus. Como mercador que tem nas mãos uma balança desonesta e ama a opressão, Efraim diz: certamente fiquei rico, encontrei muitas riquezas. Em todos esses meus esforços não encontrarão em mim nenhum delito, nada que seja pecado. Mas eu, o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito, eu ainda o farei habitar em tendas como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Será que há transgressão em Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Será que há transgressão em Gileade? Eles são pura vaidade. Em Gilgal sacrificam bois, os seus altares serão como montões de pedra nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria. Ali Israel trabalhou para conseguir uma esposa e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, tirou Israel do Egito e por um profeta cuidou do seu povo. Efraim amargamente o provocou a ira.
Por fim, Efraim amargamente o provocou a ira. Por isso o seu Senhor fará com ele. Efraim amargamente o provocou a ira. Por isso o Senhor fará com que ele pague pelo sangue que derramou e lhe retribuirá pelas suas afrontas. Capítulo 136. Logo após o 135. Aleluia! Louvem o nome do Senhor, louvem-no vocês, servos do Senhor, que estão na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele e Israel para ser o seu tesouro especial. De fato, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que agrada ao Senhor, ele o faz nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi ele quem matou os primogênitos no Egito, tanto das pessoas como dos animais. Foi ele quem fez sinais e maravilhas em seu meio, ó Egito, contra o faraó e todos os seus servos. Ele destruiu muitas nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã, e a terra deles deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua misericórdia, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendigam o Senhor. Casa de Arão, bendigam o Senhor. Casa de Levi, bendigam o Senhor. Vocês que temem o Senhor, bendigam o Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia. Capítulo 136 de Salmos. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luzeiros, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele os tirou com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua misericórdia dura para sempre. E fez Israel passar pelo meio dele, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas lançou Faraó e o seu exército no mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que matou reis poderosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida de reis famosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Matou Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E matou Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós e nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos inimigos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele dá alimento a todos os seres vivos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Até mais, para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.